Irmãos, vamos dar início ao nosso seminário, no qual nós temos estudado, ainda que brevemente, o nosso regimento, o Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil. E hoje nós vamos ver, se Deus permitir, os artigos de número 20 e 21. Os artigos 21 e 22. O 20 nós já vimos, né? Os deveres dos missionários. Vamos ver 21 e 22. Subscrição da confissão e ensino falso. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, rogamos ao Senhor agora a tua bênção, o teu auxílio sobre nós, enquanto o Senhor recebe a nossa gratidão por nos dar a oportunidade preciosa, ó Deus, a graça de congregarmos em uma igreja que confessa a tua palavra e permanece fiel à doutrina, à verdade contida na tua Escritura. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Obrigado por nos proteger do falso ensino. Rogamos, ó Deus, esteja longe de nós todo orgulho denominacional, toda jactância, ó Deus, em confissões, em tradições, tudo que não esteja, todo orgulho que, portanto, não está fundamentado em Cristo. Mas a nossa alegria, nosso fundamento está nele e cultuamos a Cristo, cultuamos ao Senhor, através daquela fé que o Senhor nos entregou e através do ministério que o Senhor, pelo qual o Senhor nos abençoa nas igrejas reformadas do Brasil. Abençoe agora a nossa congregação, todas as famílias, todos os membros e catecúmenos. Abençoe também, Senhor, as demais igrejas da nossa confederação, toda igreja que permanece fiel à tua palavra. Pedimos por tudo isso, em nome de Cristo agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Então, artigos de número 21 e 22. O primeiro artigo, subscrição da confissão. Vamos ler. Todos os ministros da palavra, presbíteros e diáconos subscreverão as confissões das igrejas reformadas do Brasil, assinando a forma adequada para este fim. Quem recusar a subscrevê-la não será ordenado ou instalado, ou será imediatamente suspenso do seu ofício pelo conselho, e os concílios não receberão como delegado. Se um oficial persistir em sua recusa, será deposto de seu ofício. Muito bem. Então, o nosso artigo nos diz que os oficiais das igrejas reformadas do Brasil, quer sejam os ministros, presbíteros e também os diáconos, subscrevem as confissões, ou seja, as três formas de unidade, e assinam uma forma adotada para essa subscrição. Os irmãos devem se lembrar do momento quando houve ordenação, a minha ordenação para presbítero aqui na igreja, que eu assinei um documento. Aquele documento continha uma forma e um voto meu, dizendo que eu permaneceria fiel a essa doutrina, as três formas de unidade, a doutrina das igrejas reformadas. Muito bem, a primeira parte do artigo, então, contém basicamente aquilo que nós queremos ser o Evangelho. Então vejam, quando o artigo diz que os oficiais subscreverão as confissões das igrejas reformadas do Brasil, está dizendo que os oficiais permanecerão fiéis ao Evangelho. Alguém poderia dizer que eu estou exagerando. Alguém poderia dizer que o artigo não está dizendo isso. O regimento está dizendo que eu vou subscrever as três formas de unidade das igrejas reformadas, não ao Evangelho. Mas vejam, as três formas de unidade contêm o Evangelho. E ainda que haja, Deus seja louvado por isso, muitas igrejas que confessam, que pregam, ensinam
e praticam o verdadeiro evangelho, por outro lado, há tantas outras que não fazem. Nós poderíamos pensar, por exemplo, nos cânones de Dort. Os cânones de Dort falam da verdade bíblica, da verdade evangélica, de que nós somos maus desde a nossa concepção. E de que, a parte da graça de Deus, da regeneração do Espírito Santo em nosso coração, nós não queremos a Deus. Essas são verdades bíblicas. Isso faz parte do Evangelho. Uma igreja que prega algo contrário a isso não está pregando o verdadeiro Evangelho. Está pregando o Evangelho deficiente, corrompido, insuficiente. O Evangelho nos diz que, muito claramente, que antes de nós amarmos a Cristo, Ele nos amou primeiro. Que nós não o escolhemos. Ou melhor, o escolhemos porque também Ele nos escolheu primeiro. O Evangelho fala da verdade bíblica, a verdade que está clara de Gênesis a Apocalipse, que a nossa salvação já havia sido garantida pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Nós tendemos a muitas vezes, como uma reação contra o orgulho denominacional, por conta do advento do calvinismo, pelo menos na área da salvação, não é? Os 5 pontos do calvinismo, chamados 5 pontos, que são tirados dos cânones de Dort, que fala sobre a depravação, eleição incondicional, expiação limitada, os irmãos conhecem. Por conta do advento do calvinismo nos últimos 20 anos no Brasil e em diversos outros países, houve um grupo de pessoas que começou a se orgulhar do que crê. O que é uma verdadeira contradição, não é? Calvinista, se existe alguém que não pode se orgulhar de ser cristão, de confessar o que confessa, é o calvinista. Porque a Escritura está dizendo que tudo que você tem foi Deus que te deu. A Escritura está dizendo que você, deixado por si mesmo, é menos do que nada. Você era só ofensas por Deus. O seu sim foi por causa do Espírito Santo. E aí, devido a esse orgulho, muitas vezes propagado por jovens calvinistas na internet, uma reação que nós podemos ter eu creio na eleição, eu creio na depravação total, eu creio que a salvação, eu creio na perseverança dos santos, mas essas doutrinas não são essenciais. Eu entendo que isso é a minha tradição, é a tradição da minha igreja. Isso é essencial. Você não tem escolha. Nós não temos escolha de dizer o que é essencial e o que não é essencial. Se a Escritura diz, como todos nós sabemos e já lemos em dezenas, centenas de passagens de diversas formas, de maneira clara ou de maneira que nós poderíamos deduzir. Se a Escritura diz que somos maus, completamente maus, inimigos de Deus por natureza, que a nossa conversão se deu porque o Espírito Santo nos fez uma nova pessoa, e que agora a salvação de que desfrutamos é eterna e nos foi dada antes da fundação do mundo, isso é o Evangelho. E seria infidelidade da nossa parte para com o Senhor dizer que não. Isso é tão necessário que as igrejas reformadas no sínodo de Dort os irmãos julgaram ser conveniente se reunir para refutar aqueles 5 pontos dos remonstrantes, os 5 pontos dos alunos, discípulos de Armínio. Um outro ponto que está contido aqui, veja, eu falo sobre esse ponto, eu falei sobre essa questão de salvação, eleição, depravação total, mas há uma série de outras coisas, não é? Em que, pela graça de Deus, a nossa confederação anda nos trilhos do Evangelho. Um outro ponto contido aqui é que, ainda que o artigo seja a respeito de oficiais, nós podemos muito bem
nós podemos ser relembrados da nossa obrigação para com essa verdade e para com uma igreja que prega essa verdade. Vejam, nós congregamos, e aí, mais uma vez, nós não podemos estar acanhados, tímidos, porque, do contrário, estaremos desprezando a bênção de Cristo sobre nós. Nós temos provas empíricas disso. Olhe ao seu redor, no bairro onde você mora. Quantas igrejas há? Diversas igrejas. Quantos conhecidos você tem, amigos, familiares, colegas de trabalho, que se identificam como evangélicos? E você, no dia a dia, percebe que eles, se você pedir para abrir em Gênesis, eles não sabem, eles não conseguem, não entendem nada da Escritura. Uma série de doutrinas malucas. Nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus pela bênção que nós temos de congregar em uma igreja que confessa essas doutrinas. O artigo está falando que os oficiais da igreja têm o dever de governá-la sob o senhorio de Cristo, de acordo com essa doutrina. A nós, os demais membros daquela igreja, nos cabe fidelidade, nos cabe alegria por participar dessa igreja. Nós caminharíamos longe, quilômetros por dia, ida e volta, se nos fosse oferecida uma excelente oferta de emprego. Faríamos isso. Eu diria, não, eu 2 horas na ida, 2 horas na volta, mas tudo bem, porque é um trabalho excelente, o salário é muito bom e eu tenho que cuidar da minha família. Faríamos isso e faremos bem. É mais ou menos isso, porém muito mais o apego que nós temos de ter em uma igreja que permanece fiel às doutrinas bíblicas. É em uma igreja que requer dos seus oficiais que andem nesses trilhos. Percebe então? Ter uma igreja assim no nosso meio não nos dá a opção de congregar lá ou não. Se você é cristão, se você tem o Espírito Santo, você tem a obrigação de congregar em uma igreja fiel. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já lemos e julgamos as 3 formas de unidade. E percebemos ali que contém o Evangelho, a palavra de Deus. Doutrinas retiradas da Escritura. Desnecessário dizer, mas eu vou dizer de qualquer forma. Eu não estou dizendo que cada ponto em que nós lermos nas 3 formas de unidade estão de acordo com a Escritura. Isso não quer dizer que cada detalhe, cada minúcia das 3 formas de unidade, cada prática das igrejas reformadas está de acordo, está perfeitamente alinhada com a Bíblia. Não. Faz parte da nossa herança reformada entender que nós devemos sempre julgar, como igreja, devemos sempre julgar a nós mesmos e nos reformarmos cada vez mais. Seria também mais uma contradição dizer que temos agora definitivamente as doutrinas perfeitas retiradas da Escritura e esses documentos nunca mudarão. Não. Seria tolice, idolatria dizer uma coisa assim. Porém, nós encontramos ali ferramentas para a leitura da Escritura, interpretação da Escritura, doutrinas e aplicações para a nossa vida que são retiradas da Bíblia. O artigo 21 continua dizendo que quem recusar a subscrevê-la, ou seja, a forma adequada para a ordenação, não será ordenado ou instalado, ou será imediatamente suspenso do seu ofício pelo conselho. E os concílios não o receberão como delegado. Ok? O conselho vai suspender esse homem que por alguma razão está... E aí vejam, reparem que o texto está dizendo sobre uma subscrição das 3 formas de unidade. Não
alguma discordância que alguém pode ter com algum ponto. Certo? Não é isso. Mas aquele que não subscrever as 3 formas de unidade será suspenso, ou mesmo nem ordenado ou instalado. E, consequentemente, o próximo concílio, aquele concílio, não o receberá. Se um oficial persistir na sua recusa, será deposto de seu ofício. Eu vou pedir para os irmãos abrirem na carta de Judas. Nós vamos ler 2 versículos em Judas, os versículos 3 e 4. Judas 3 e 4 diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Muito bem, haveria muito a dizer a respeito desses 2 versículos, sobre esses nossos 2 artigos. Mas vejam, o cerne aí, o ponto central desses dois versículos está quando Judas diz que ele deseja exortar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa fé que nos é entregue. Essa fé que nos é entregue nas 3 formas de unidade. Louvado seja Deus, mais uma vez. Nós não somos a única igreja, a única confederação fiel do mundo. Não somos. E Deus é tão bondoso que Ele permite que nós não sejamos. Seria um peso muito grande, a gente não suportaria. Não é? Mas todos nós conhecemos irmãos de outras denominações que permanecem fiéis também à Escritura. O artigo de número 22 diz assim: ensino falso. Cabe aos ministros da palavra e aos presbíteros afastarem da igreja todo ensino falso que possa ameaçar a pureza de doutrina e conduta. É interessante reparar nessa primeira parte do artigo 22, logo no finalzinho, o texto fala sobre todo ensino falso que possa ameaçar a pureza de doutrina e conduta. Um ensino falso que ameaça a doutrina e a conduta. O que o artigo está dizendo é que importa no que cremos. Importa no que cremos. E que uma vez abalada, uma vez atacada aquela doutrina em que cremos, a nossa conduta seguirá. Se nós perdermos a batalha, se um conselho perde a batalha contra um falso cristão no meio da congregação, no meio do rebanho, podem ter certeza, dali a algum tempo, a médio e longo prazo, a conduta dos irmãos seguirá junto. É por isso que Judas diz que aqueles homens eram homens ímpios, no versículo 4. Homens que transformavam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então, eles entendiam ou tomavam a graça de Deus, a doutrina da graça de Deus, o ensino bíblico e a maneira como Deus lidava com eles, e eles transformam isso em libertinagem. Ou seja, reparem que eles não agem com libertinagem. Eles não respondem com libertinagem à graça de Deus. É a graça de Deus que é transformada em libertinagem.
Perceberam? Então existe uma questão de doutrina e vida que foi corrompida, agora virou libertinagem. Seria muito tolo, muito ingênuo entender que defendemos o que defendemos simplesmente pela defesa em si. Não, defendemos o que defendemos, primeiro porque é o que nos foi entregue. Como Judas disse, estamos batalhando pela fé que foi entregue a nós. Em segundo lugar, porque sabemos que isso tem a ver com a nossa vida. A nossa vida. E aqueles entre nós que estão no caminho de conhecer o próprio coração, e é dever do cristão conhecer a si mesmo cada vez mais, né? Sabem também que, fosse a doutrina um pouco mais afrouxada, os nossos caminhos também se afrouxariam. Todos nós sabemos disso. O que nos mantém no trilho da vontade de Deus é a doutrina que nós confessamos. Como os presbíteros da igreja afastarão todo ensino falso que possa ameaçar a doutrina e conduta? Eles farão uso de instrução, refutação, advertência e admoestação. Há um degrau aí, né? Há degraus que estão sendo galgados, que estão sendo subidos, certo? Você tem aí algum falso ensino no meio da igreja. A primeira atitude dos pastores não é advertência, que já é uma forma de disciplina, né? Não é admoestação, não. É a instrução. Irmão, você está indo contra a nossa fé, está indo contra aquela fé que você confessou quando você se tornou membro da igreja. Está indo contra esse texto bíblico, esse texto bíblico, esse texto bíblico. Esse seu entendimento pode levar a esse erro, a esse erro, a esse erro, a esse pecado, etc. Também refutação e aí finalmente advertência e admoestação. Como? Isso através da pregação, da catequese e das visitas nas casas dos membros. Vejam, a pregação tem esse efeito também, não é? A pregação não é para, em primeiro lugar, a pregação é para os crentes, é para nos alimentar. Mas quando você defende a verdade, quando você gasta tempo com a verdade, a mentira é atacada também. Né? Então, através da pregação da palavra, você tem o falso ensino sendo refutado. Também da catequese, por isso é tão importante aquele período que a gente passa, né, estudando o Catecismo de Heidelberg. O prazo médio nas igrejas reformadas de 1 ano para que alguém se torne membro da igreja. E também visitas nas casas dos membros. Então, o ensino falso é tratado com pastoreio. Mais uma vez, meus irmãos, haveria tanta coisa a dizer sobre esses 2 artigos, e tanto mais nos 2 versículos de Judas. Mas eu termino repetindo. Longe de nós todo orgulho, toda jactância. Deus é especialista. O Senhor sabe como derrubar impérios. Se por algum acaso ele ver que as igrejas reformadas do Brasil estão de pé pela própria força, estão se orgulhando. Aliás, algumas igrejas reformadas no mundo, sendo uma delas a nossa mãe, igreja reformada na Holanda, tem se desviado de maneira impressionante. Tem se desviado da verdade bíblica de maneira assustadora. Se o senhor enxergar que isso está acontecendo, ele sabe destruir uma confederação, sabe destruir uma denominação por dentro. Longe de nós tudo isso. Porém, longe de nós toda timidez. Se nós estamos aqui, louvemos a Cristo por isso. Reconhecemos a Ele que, de fato, Ele nos deu um rebanho para congregar, onde a verdade é pregada, onde o ensino bíblico é valorizado, o ensino bíblico é ensinado. É esse o alimento que nós temos, domingo após domingo. Com falhas,
com erros, com fraquezas, certamente. Mas não desprezando os dons que Cristo deu às nossas igrejas. O nosso desejo é para que nós permaneçamos cada vez mais fiéis. Para que as igrejas reformadas do Brasil permaneçam fiéis aos caminhos que o Senhor deu a elas. E que esse tipo de orgulho, comparação, não é? Na minha denominação isso não acontece, na minha confederação isso não acontece. Isso acontece na sua igreja, na minha não. Né? Que todas essas coisas estejam longe de nós. Que nós sejamos homens e mulheres maduros. E, portanto, possamos evangelizar. Vejam, existe uma música bem conhecida, uma música cristã bem conhecida por aí que diz, né? Eu preguei para o crente, mas ele não se converteu. Nós sabemos que temos amigos, familiares, conhecidos que se dizem cristãos e não são. Então, se nós tivermos uma firme convicção naquilo em que cremos, naquilo em que subscrevemos, naquilo em que os nossos oficiais têm de permanecer fiéis, nós estaremos no Senhor firmes também, corajosos para dizer a verdade. Meu amigo, você se diz cristão, mas você está no erro. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina. Felizmente, as igrejas evangélicas se tornaram grandes campos de evangelização. Ou seja, eu quero dizer, onde a evangelização se faz necessária. Essas grandes denominações neopentecostais, grandes denominações pentecostais, estão longe da Escritura. E uma simples pergunta pode embaraçá-los. Essa é a minha experiência. Façam um teste. Quando quer que vocês estiverem com uma pessoa que se diz cristã, e você percebe que anda por erros diversos. A pessoa anda de certo jeito, fala de certo jeito, ouve certas músicas, tem certas formas de viver, mas não é cristã. Faça uma pergunta para ela. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Muito bem. Me diga, o que é o evangelho? Muitos evangélicos não sabem, não saberiam te responder o que é o evangelho. Deus seja louvado pela fidelidade que pela graça dele nós podemos oferecer como um sacrifício vivo. Que ele assim continue a nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, mais uma vez pelo ministério que o Senhor tem no nosso meio. Rogamos a ti, ó Deus, que nos dê sabedoria, maturidade para não nos entregarmos a qualquer tipo de orgulho, sentimento de superioridade. Pelo contrário, sejamos cada vez mais dependentes do Senhor como igreja, como famílias, como homens e mulheres. E o Senhor também nos dê, por outro lado, a fuga da timidez, de uma falsa humildade, de uma falta de confiança e de fé no Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e dado a nós. Ó Deus, se há uma vida eterna após esta vida, e a tua palavra diz que há, então não há nada mais importante neste mundo do que o verdadeiro evangelho. Não há lugar mais importante do que a verdadeira igreja. Não há povo mais especial do que o povo de Deus. Não há, ó Deus, prescrições, manual, algum remédio, alguma cura mais necessária do que a tua palavra, do que o teu próprio evangelho. Portanto, nos dê essa fé, essa coragem, fidelidade ao Senhor, para batalharmos, confessarmos e batalharmos de maneira diligente pela fé que o Senhor nos entregou. Todas essas coisas são do Senhor, é obra tua, por isso te louvamos. Essas coisas todas pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.